Nosso tema de hoje é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, tão importante quanto os crimes e barbaridades são cometidos em seu nome. A gente está falando especificamente, o nosso gancho de hoje é aquele sujeito lá que ameaçou, conclamou seus seguidores a caçar ministros do Supremo. Diz que vai pendurar os ministros de cabeça para baixo, que a vontade dele é meter uma bala na cabeça dos ministros, tacar fogo. E aí, quando é preso, primeiro, se cala, né? O valentão da internet fica quietinho quando tem que defender as ideias que propagou. E segundo, mas eu estou protegido pela liberdade de expressão. Como se essa fosse uma liberdade absoluta. Liberdade absoluta não existe. Ô Aidar, vamos traçar exatamente a linha de onde termina esse conceito tão difuso e tão injustiçado de liberdade de expressão e começa a atividade criminosa. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia aí aos ouvintes e às nossas ouvintes. Megali, pode parecer simples se a gente responder o seguinte: a liberdade de expressão termina quando começa o Código Penal. Se o que o cara fizer tiver enquadrado no Código Penal, não é liberdade de expressão, ponto. Agora, a gente sabe que o Código Penal também não é assim tão objetivo, então ficam essas nuances de quando acaba a liberdade de expressão e quando começa o cometimento de crimes. No caso desse sujeito, no caso do Roberto Jefferson, que a gente pode usar como parâmetro também de quando o Supremo resolveu dar uma virada de chave de fato e começar a enquadrar crime de ameaça. A liberdade de expressão nesses casos acaba quando começa o crime de ameaça. Quando você pode criticar o Supremo Tribunal Federal, a gente vive fazendo isso aqui no ar, e você pode criticar o Supremo Tribunal Federal e a justiça brasileira de forma muito mais virulenta do que nós fazemos aqui no ar. Você pode criticar o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal de forma, assim, usando palavras que não deveriam caber em um discurso, mas até aí pode. Ele acaba. Esse seu direito de achar ruim das decisões do Supremo, de criticar o Supremo, de atacar o Supremo acaba quando você conclama a ação. Nós vamos pendurar os ministros de cabeça para baixo. Megali, ele disse o seguinte: se eu fosse você, Barroso, Fux, Fachin, Moraes, Lewandowski, Mendes, eu ficava nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, na PQP. E desculpa, ele disse o seguinte: até vocês duas, vadias, Carmen Lúcia e Rosa Weber, sumam do Brasil, porque nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo. Está aberta a temporada de caça dos ministros do Supremo, seja um caçador. Se a gente não enquadrar isso em crime de ameaça, o que será crime de ameaça daqui para frente, Megali? É essa a pergunta que a gente tem que fazer para enquadrar direito à liberdade de expressão. A gente lembra também o caso Daniel Silveira, né? O novo mártir da extrema-direita, agraciado com a graça de Jair Bolsonaro. Ele já foi condenado a pagar uma indenização a um prefeito de Niterói, né? Quando ele disse que o prefeito, como é que era? Ele merecia levar uma surra de gato, deveria levar uma surra de gato morto até ele miar, usando uma expressão antiga do interior aqui de São Paulo. O Aidar, e aí ele se sustenta, inclusive naquele famoso vídeo contra os ministros do STF, dizendo que, não, mas veja bem, eu não falei, eu vou pegar você e dar uma surra de gato morto, ou peguem o prefeito e deem uma surra de gato morto. O que eu falei foi, ele deveria, nos meus sonhos mais loucos, ele levaria uma... Como se não fosse a mesma coisa, Aidar. Como se não fosse, quer dizer, brincando com esses limites para não ter que assumir a responsabilidade do que claramente ele está fazendo, que é uma ameaça. Né? Então as pessoas têm de entender que aqui não é uma questão semântica, há a questão também da intenção da pessoa quando profere um certo discurso, né? E Megali, diante do que a gente acabou de ver acontecer em Foz do Iguaçu, em que um bolsonarista entrou na festa atirando contra um petista, você vê que esse discurso, ele tem poder. Quando você conclama uma pessoa, você está conclamando as pessoas a fazer determinada ação. Não é à toa que, mais do que por crime de ameaça, o inquérito que está no Supremo Tribunal Federal
que, veja bem, e quem enquadrou isso foi a Polícia Federal, não foi o Supremo. Enquadrou esse Ivan, esse bolsonarista, por associação criminosa, porque ele está conclamando outras pessoas a se juntarem a ele e atacarem os ministros do Supremo Tribunal Federal, e tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. E essa tentativa, Megali, de novo, o limite entre a liberdade de expressão e o crime é o Código Penal. Diz o seguinte, essa tentativa: tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Se isso que ele fez não é grave ameaça, não se sabe mais o que é. Mas, Megali, você sabe que até para dizer sobre como caminhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu estava na sessão do Supremo em 2014, cobrindo a sessão do Supremo, quando o Supremo, ali, ele admitiu, na minha concepção, um pouco mais do que ele deveria ter admitido. E aí acabou dando força para esse discurso de liberdade de expressão, inclusive para cometer crime, como se uma coisa fosse permitisse a outra. O Supremo, naquela ocasião, ele rejeitou uma denúncia contra o deputado Marco Feliciano, esse dos... Travou a liberdade a liberdade do nosso Aidar foi comprometida pelos problemas técnicos. Alguém derrubou, hein? Não vamos espalhar teorias da conspiração. Megali, não sei não, ele tava falando, hein? Voltou, Aidar? Tá conosco? Olha, eu tô com vocês. Agora Boa. Sim, voltou. Vamos lá. Eu tô com vocês. Pra mim eu não tinha visto que tinha travado. Eu não sei em que ponto que travou. Quando você falou Marcos Feliciano. Nossa Senhora, então, realmente... Você sabe que eu não consigo, agora um parênteses, lembrar do Marco Feliciano e não lembrar daquele samba. Aquela boca sem dente que eu beijava, hoje está de dentadura. Aliás, tá com uma bela dentadura, hein? Fico feliz de ver meu dinheiro ser tão bem utilizado. Agora, Megali, Carla, o Supremo rejeitou um inquérito contra o Marco Feliciano lá em 2014, quando ele disse, num tweet que era mais ou menos o seguinte, que a podridão dos sentimentos homoafetivos levavam ao ódio e ao crime. E, de certa forma, isso na minha concepção, de novo, não foi na concepção do Supremo, conclamar a ação. Você é gay, então, porque você é gay, você acaba trazendo para você o ódio e o crime. O Supremo ali traçou uma linha que eu considero perigosa, que foi o seguinte: olha, apesar de ser odioso, e todos os ministros disseram isso e reforçaram isso em seus votos, esse discurso seria inadmissível, mas a liberdade de expressão protege, inclusive, esse tipo de discurso. E ali o Supremo acabou traçando uma linha de tolerância um pouco maior e que acabou trazendo a gente para esse quadro de hoje, na minha humilde concepção de um analista do Poder Judiciário que acompanha há algum tempo isso. De lá para cá, o Supremo começou a restringir um pouco mais, mas mesmo esses discursos odiosos ainda cabem, por mais odiosos que sejam, ainda cabem no conceito de liberdade de expressão. Agora, não cabe no conceito de liberdade de expressão você conclamar as pessoas a agredir outras, seja por questão de cor, de raça, de orientação sexual, de opção política, seja o que for. A partir desse momento é que termina a liberdade de expressão e começa o cometimento do crime. De novo, a régua é o Código Penal. Pode não ser tão objetivo, mas interpretando com o mínimo de bom senso, você consegue estabelecer muito bem essa regra que divide liberdade de expressão e crime. E o que esse sujeito cometeu é crime, não é liberdade de expressão. Imagina se a gente faz isso aqui, Megali. Conclama as pessoas para sair agredindo alguém. Não, e com meias palavras. Com meias palavras. Olha, tem gente que tá fazendo mal ao Brasil. Quando encontrar esse pessoal na rua, vocês sabem bem o que fazer. Isso. E mais não diz. Porque é exatamente isso que faz o presidente. Aí eu vou chegar aos candidatos à presidência. O Aidar, quando o Bolsonaro, como na live da penúltima quinta-feira, 2 semanas atrás, diz lá que as pessoas têm que dar a vida pelo país, porque na hora que o momento chegar, eu sei que eu posso contar com vocês e vocês sabem o que fazer. E ele não diz mais nada. Eu posso argumentar, eu como um seguidor fanático do presidente, não. Quando ele fala, vocês sabem o que fazer, ele está dizendo para a gente fazer um suco de maracujá. A gente está dizendo para a gente fazer uma bela refeição. Ou você pode entender, o que vocês vão fazer é botar para quebrar. É meter bala, é fazer saque, é fazer arruaça. Se ele não diz nada, ele está aberto, isso está aberto a interpretações. Bolsonaro faz muito disso. Incitar a violência
sem dizer, sem fazê-lo utilizando todas as palavras, para que ele possa dizer não, não foi o que eu disse. Ou quando ele, ao falar das manifestações de rua, diz que está esperando a autorização da população. Autorização para quê? Para emendar o feriado? Autorização para quê? Para visitar a mãe? Não, é autorização, obviamente, para dar um golpe de Estado, mas ele não diz. Ele não vai até o fim. E já que estamos falando de candidatos, isso pode valer também para o presidente Lula, para o ex-presidente, que foi lá e disse que os seus apoiadores tinham que ir até a Casa de Deputados a pressioná-los. Aí quando foi questionado, falou, como assim? Disse, não, eu disse para eles irem até a Casa de Deputados para baterem um papo, como se existisse isso. Vamos lá tomar um café com o deputado na casa dele. Tá na cara que eles estão incitando um tipo de violência, mas se protegendo pelas meias palavras que dizem. Isso incorre em algum crime, Aidar, ou eles estão protegidos pelo fato de não terem sido explícitos nessa incitação? Olha, Megali, eles acabam protegidos pelo fato de não serem explícitos, mas isso é a interpretação, digamos, mais civilizada da justiça, coisa que quando eles fazem isso, eles não estão sendo civilizados. Se você pegar o discurso do Bolsonaro e juntar com o que ele disse, por exemplo, ontem, ele disse alguma coisa, eu não sei se ele usou a expressão idiotas ou qual expressão ele usou, agora me fugiu, mas aqueles de capa preta, que devem se submeter ao executivo e ao legislativo, ou seja, é uma completa ruptura na concepção do Estado democrático de direito, porque o Poder Judiciário é fundamental e ele é o fiscal justamente para que não haja um crescendo autoritário do executivo e do legislativo, para que a gente não acabe virando uma tirania. E ele cita, né, Megali? Ele fala aqueles de capa preta. Pô, quem são aqueles de capa preta? Surdos de capa preta. Surdos de capa preta. Eles são quem? O Batman? É o Batman da capa preta que ele está falando? Não é. São os ministros do Supremo Tribunal Federal e os juízes. Então ele está colocando um alvo nas costas dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos juízes. E o Lula também erra, para não falar que eu só estou falando do Bolsonaro, porque se ele está querendo pressão, ele tem que dizer para as pessoas irem até o Congresso Nacional para pressionar os deputados a fazer isso, aquilo, outro. Não na casa do sujeito. Na casa do sujeito, o deputado, apesar de ser uma autoridade pública e dever satisfações, sim, na casa do sujeito, ninguém tem que ir encher o saco. Assim, tem que separar. Pressão nos deputados, sim. No Congresso, nos foros corretos, onde se faz esse tipo de pressão e da forma correta. Essa animosidade que é alimentada, vamos ser justos, muito mais pelo Bolsonaro do que pelo Lula, mas o Lula também escorrega muito quando dá esse tipo de declaração que você muito bem pontuou, precisa parar de acontecer, Megali, porque de fato, e aí, voltando ao seu ponto, muito difícil enquadrar justamente pelas palavras, assim, está implícita a violência, não está explícita. No caso do presidente Bolsonaro, muito mais difícil, porque dependeria de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que dorme em berço esplêndido, da aceitação dessa denúncia pela Câmara dos Deputados, ou, esquecendo isso, o crime de responsabilidade que ele já cometeu às dezenas, ser movido pelo Arthur Lira, o que não vai acontecer com o presidente da Câmara, porque ontem ele estava lá com a camiseta Bolsonaro, enfim. Então, esse sistema, o que a gente tem que repensar mesmo, Megali, apesar de o Bolsonaro não gostar disso, é esse sistema de freios e contrapesos, porque tem coisa falhando aí para enquadrar quando o presidente da República comete crimes de responsabilidade às dezenas, como ele já cometeu até agora. E é isso, como disse o Aidar, Bolsonaro é muito mais violento, Bolsonaro incorre nesse crime muito mais que o Lula e muito mais que qualquer outro candidato, aliás, muito mais que qualquer outro político que já tenha, político relevante, né, que já tenha passado por esse país, mas, portanto, não são equivalentes. Não são. Isso aqui não é uma tentativa de criar uma equivalência ou de bancar o isento. Não é isso. Só que os pecados cometidos pelos demais candidatos não serão deixados de lado, né? É assim que a banda tem que tocar. O pau que bate em Chico tem que bater em qualquer... No Francisco, no Chicão, no Xixi. Vai bater em todo mundo.